Após ser humilhada, jovem revela segredo chocante ao ensinar 9 idiomas a herdeiro rico. A sala estava cheia. A conferência internacional fervilhava de mentes brilhantes, mas Clara se sentia um peixe fora d'água. Uma professora de línguas entre empresários milionários. Foi quando ele apareceu, o renomado empresário, um verdadeiro gigante do setor, com seu ar de superioridade e sorriso cínico. Clara apenas tentou falar sobre a importância da comunicação intercultural, mas ele a interrompeu, zombando da sua apresentação. Quem precisa de idiomas quando se tem dinheiro? Disparou e a sala riu. O aperto no peito dela era como uma prisão, um nó na garganta que a impediu de falar mais. A humilhação a consumiu, e Clara decidiu que não deixaria que aquela vergonha a definisse. De volta para casa, seu filho Lucas a aguardava, envolto em partituras de música. Lucas era uma joia rara, um prodígio que encantava a todos com seu talento musical. Mas havia algo em seus olhos, um desânimo que Clara não conseguia ignorar. O pai de Lucas, o empresário ambicioso, tinha planos grandiosos para o filho, e isso o sufocava. Clara decidiu que, se Lucas se sentia preso, ela o libertaria através da linguagem. 9 idiomas. Era um desafio ousado. As aulas começaram imediatamente, com Clara trazendo livros e músicas de diferentes culturas. Cada palavra ensinada era uma libertação. Mas a cada aula, Clara percebia que Lucas escondia algo. Em uma tarde ensolarada, depois de uma sessão intensa de francês, ele se abriu. "Mãe, quero usar minha música para mudar o mundo", confessou, e sua voz tremia. Ele sonhava em ser um ativista, usando sua arte para inspirar mudanças sociais. A expressão de Clara se iluminou, mas logo foi ofuscada pela sombra do pai. A desaprovação dele era uma marca que os perseguia, ameaçando o sonho do filho e a conexão entre eles. Enquanto ensinava novas palavras e frases, Clara também lutava com seus próprios segredos. No passado, foi tradutora clandestina, lidando com documentos que poderiam arruinar a carreira daquele empresário que a humilhou. Um passado que ela pensou ter esquecido, mas que agora ressurgiu, como um fantasma, ameaçando não apenas sua vida, mas a de Lucas. A tensão se acumulava. O que aconteceria se a verdade viesse à tona? Clara sentiu o peso do dilema moral e da proteção de Lucas. Qual o preço da liberdade? Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala enquanto Clara ponderava. As aulas continuavam, e cada momento era um passo em direção a uma conexão mais profunda. Mas a segurança delas estava fragilizada por segredos e medos. Clara percebeu que, à medida que se aproximavam, um abismo de verdades ocultas também os separava. Olhando para Lucas, que se concentrava em suas composições, Clara se perguntava até onde ela iria para protegê-lo, enquanto um futuro incerto se aproximava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para Lucas, envolvido em seus sonhos musicais, e sentiu um aperto no coração. A ideia de libertá-lo parecia fantástica, mas o peso da realidade a derrubava. Quando a porta da sala se abriu de repente, ela se virou, pensando que seria apenas o vento. Mas era ele, o pai de Lucas, Richard, com o rosto encarnado de raiva. Eu sabia que tinha algo errado. A voz de Richard era como um trovão. Ele entrou, as mãos cerradas, os olhos reluzindo com uma mistura de fúria e desespero. Clara sentiu a sala encolher ao redor dela. "Por que você está fazendo isso com o nosso filho?" Ele disparou, acusando-a.
Clara, sem saber exatamente o que dizer, tentou intervir. Estamos apenas aprendendo, Richard. As aulas são uma forma de... Ele interrompeu, rindo de forma sarcástica. Uma forma de desviá-lo do seu futuro, você quer dizer. Lucas recuou, o clima afundando com esse confronto inesperado. O garoto, que sempre sonhou em expressar seus sentimentos através da música, agora só queria se esconder. Eu só quero que ele encontre sua própria voz, Clara gritou, a dor cortando sua garganta. Dizer que ele não pode ser o que deseja por causa do seu legado de poder, isso não é amor, Richard. Suas mãos tremiam enquanto olhava seu ex-marido, mas antes que ele pudesse responder, houve um barulho estrondoso. A porta da frente se abria com um soco e um grupo de homens de terno entrou na sala. O olhar sério deles fez o coração de Clara disparar. Ela reconheceu um dos homens imediatamente. Era o advogado do empresário que a humilhara. Um calafrio percorreu sua espinha. Clara Martins? O homem perguntou, olhando diretamente para. Você tá aqui para prestar contas. A sala ficou em silêncio total, e o relógio parecia ter parado. Lucas estava paralisado, observando a cena com os olhos arregalados. Contas? Do que você tá falando? Clara disse, sentindo seu mundo girar. Richard, confuso e temeroso, se virou para Clara, como se ela pudesse dar explicações. O advogado avançou um passo. Você pensa que pode se esconder de tudo o que fez? Sabe que suas ações podem arruinar muitas vidas? Suas mentiras vão nos destruir, Richard exclamou, e havia um pânico em sua voz. Clara sentiu um nó aterrador se formando em seu estômago. O que ele sabia? Que segredos eram esses? Eu não sou essa pessoa mais, por favor, disse ela, quase em um sussurro, enquanto tentava encontrar uma saída. Você vai ter que explicar sua conexão com o Império de Maddox. O advogado afirmou. A menção do nome fez o sangue de Clara gelar. O empresário que a havia humilhado não era apenas o chefe de Richard. Ele era um dos homens mais poderosos da cidade. E o que ela fez no passado como tradutora clandestina agora ameaçava sua vida. Ela olhou para Lucas, que estava em estado de choque. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz trêmula. O peso da verdade estava caindo sobre eles como uma tempestade. Clara, em sua luta para proteger Lucas, percebeu que não poderia mais esconder nada. O que começara como um sonho para libertá-lo, agora estava se transformando em um pesadelo. A tensão no ar era palpável. O acusador estava à porta, preparado para revelar tudo. Richard, indignado, fez um movimento brusco. Você não pode deixar que isso destrua o nosso filho. A gritaria aumentava, e o dilema agora era claro. Como evitar que a verdade os consumisse? Então, sem aviso, Clara tomou uma decisão. Eu vou contar tudo, Lucas. Eu prometo a você que não vou deixar que isso nos quebre. E com a frase, ela se deu conta de que a luta pelo futuro deles apenas começava. As luzes tremeluziram, como uma premonição do que viria. Um som de vidro se quebrando ecoou na sala. O advogado sorriu confiante. O que vinha a seguir? Ninguém sabia. Mas cada um sentia que um capítulo sombrio e inesperado estava prestes a ser escrito. Clara sentiu o peso da decisão pulsando em sua cabeça. Eu vou contar tudo, Lucas. Eu prometo a você que não vou deixar que isso nos quebre. O olhar assustado do filho a atravessou como um golpe. Mas antes que pudesse continuar, o advogado do empresário avançou um passo, seu olhar gélido fixo em Clara. Você tem muito a perder, disse ele com um sorriso desdenhoso. O ar na sala parecia denso, como se o tempo estivesse paralisado. Richard estava perplexo, e uma sombra de medo se espalhou por seu rosto. Clara, o que você sabe sobre Maddox? O que você fez? Parem, por favor! Lucas gritou, a voz alta e trêmula, quebrando a tensão, mas não havia retorno.
Clara estava decidida a proteger seu filho. Com as mãos tremendo, ela respirou fundo, pronta para revelar os segredos que a assombravam. Eu trabalhei como tradutora para um grupo que envolve Maddox, mas isso foi no passado. Eu não sou mais essa pessoa. Clara sentiu a voz falhar, mas a verdade precisava sair. A sala ficou em silêncio, todos à espera da próxima palavra sua. Richard a olhou, confuso e desapontado. E por que você nunca me contou isso, Clara? Havia um toque de dor na sua voz, mas a situação estava tão intensa que parecia que a resposta já não importava. Porque eu tinha medo de perder você e Lucas. Clara explodiu antes que pudesse pensar melhor. Eu não queria puxar você para este mundo. O advogado a interrompeu. Se você não fale agora, as consequências serão muito piores. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Ele analisou Richard, como se estivesse prestes a expor algo que tinha muito mais impacto do que um simples segredo. Clara podia sentir o coração do filho disparar. Ela precisava falar, mas havia algo mais. Algo que a deixou gelada. Antes que pudesse prosseguir, o advogado puxou um envelope grosso de sua maleta. Deixe-me lembrar você. De algo, Clara. Ele abriu o envelope e começou a passar as páginas rapidamente. Clara viu seu rosto estampado em várias imagens, documentos, encontros, e ali estava ela, junto a outras figuras conhecidas, em reuniões e eventos. Isso não é o que você pensa, murmurou Clara, mas as palavras saíram sem força. Não sou eu que estou pensando. O que estou mostrando vai além do seu passado. Olha aqui, disse ele, voltando os olhos para Lucas quando chegou a uma página específica. Este é o filho do empresário que sua mãe ajudou a proteger. Ele, na verdade, é seu irmão. Uma bomba. O tempo pareceu parar. O desespero tomou conta do rosto de Clara, enquanto Lucas piscava confuso. O quê? Não pode ser. Lucas gaguejou, a incredulidade pulsando em sua voz. Seu pai, seu verdadeiro pai, é Maddox. O advogado continuou, friamente, revelando o que Clara não tinha coragem de admitir. O chão parecia ter sumido sob os pés de Clara. Ela foi uma de suas tradutoras, mas você, Lucas, é mais do que ela nunca poderia imaginar. A sala estourou em murmúrios, o choque tangível e incessante. Richard apertou as mãos em punho, agora irrompendo o ar tenso com uma nova pressão. Você está mentindo, ele gritou, mas algo no olhar de Clara dizia que não era mentira. Lucas, isso não muda quem você é. Ninguém pode tirar isso de você. Clara tentou garantir, mas sua própria voz soou vazia. O terror no olhar do filho a fez sentar em um canto da sala, sentindo seu mundo desmoronar. Enquanto o silêncio se espalhava, Clara percebeu que a verdade estava dançando diante deles, desafiando suas realidades, e enquanto Lucas, em estado de choque, se afastava lentamente. O que ela viu refletido em seus olhos não era apenas confusão, mas a sombra de tudo que ainda estava por vir. A conexão deles estava em perigo, e o futuro parecia intransponível, enquanto um mistério ainda maior se desenrolava no horizonte. O que essa revelação significava para eles? O que realmente sabiam uns dos outros? Uma nova tempestade se formava, e Clara sentiu no fundo do coração que a revelação ainda estava longe de terminar. Clara sentiu seu mundo desmoronar. As palavras do advogado ecoavam na sua mente como uma tempestade a descer. Seu verdadeiro pai é Maddox. O ar parecia elétrico, o horror a rodeava. Lucas, paralisado, não conseguia entender. O pequeno universo que construíram juntos agora ruía. Richard estava em choque. Isso não pode ser verdade. Ele gritou, as mãos cerradas, já não sabendo mais em quem confiar. Clara olhou para o filho. A cena estava caótica. A neblina da incerteza encobria tudo. Lucas, começou, mas suas palavras se perderam em um nó na garganta. O garoto estava em silêncio, os olhos arregalados,
como se tentasse assimilar uma verdade que não fazia sentido. É claro que é verdade. Olhe as provas. O advogado insistiu, agitando as folhas como uma bandeira de vitória. Clara sentiu o desespero crescendo, ameaçando engolir todos eles. Como você pôde manter isso em segredo? Richard perguntou. A dor em sua voz cortou como uma faca. Clara queria gritar, explicar que tinha feito tudo por amor, mas as palavras não vinham. A verdade era uma ferida aberta. Enquanto o advogado falava, os sons da sala abafados por uma tensão crescente, um estrondo, um barulho vindo da porta. A porta se abriu com força. O homem alto, vestido com um terno escuro, entrou como um fantasma do passado. Era Maddox, com um olhar penetrante como se soubesse de tudo. Clara sentiu o peito apertar. Eu já sabia que você estaria aqui, Clara, disse ele a voz baixa e calculada. E você, Lucas, precisamos conversar. O impacto da presença dele mudou tudo. Richard se virou, incredulidade estampada no rosto, e Lucas apenas olhou para o homem diante dele, confuso e assustado. Por que você está aqui? Clara perguntou, a voz trêmula, misturando raiva e medo. Maddox sorriu. Porque o que queremos discutir vai além das suas revelações. Lucas, você não é apenas meu filho. Você é parte de algo muito maior. Clara sentiu um frio na espinha. O que Maddox queria dizer? Parte de algo maior? Lucas repetiu, a voz quebrada. Ele estava perdido. A ideia de ser filho de um homem que ele conhecia apenas como um poderoso empresário o chocava. Não, isso é loucura. Clara se virou para Lucas, tentando acalmá-lo. Nada disso muda quem você é. Você é especial. Apenas escute. Mas o olhar de Lucas estava fixo em Maddox. A fervura na sala aumentava. Esse legado que você menciona, Léo, é mais do que apenas dinheiro. É sobre influência. Maddox continuou, adentrando cada vez mais no espaço que envolvia Lucas. Você foi criado para grandes coisas, Lucas. Não se esconda disso. Eu não quero nada disso, Lucas gritou, lágrimas brotando. Eu quero ser músico. Eu só quero. O advogado, agora em um canto, assistia ao show com satisfação. Ele sabia que a verdade e a dor eram armas poderosas. A música pode ser sua arma, Lucas, Maddox disse, num tom suave, como se estivesse tentando acalentar. A ferida aberta. Você tem o poder de mudar o jogo e eu posso ajudar. Juntos podemos fazer história. Clara sentiu uma onda de pânico. Você não pode envolvê-lo nisso. Ele não é uma peça do seu tabuleiro. O desespero era palpável. O futuro do filho estava sendo moldado por alguém com quem ela desejava nunca se relacionar. Ela queria proteger Lucas, mas a realidade era tragicamente diferente. Então, no meio dessa confusão, Roberta, a melhor amiga de Clara, irrompe pela porta. Clara, você não vai acreditar no que eu descobri. A frase ficou do ar. Os olhares se voltaram para ela. A expressão no rosto da amiga mostrava evidente preocupação. O que você descobriu? Clara perguntou aflita. Roberta hesitou, seu olhar se fixando em Maddox. Você não estava sozinha, Clara. Tem mais alguém além do Maddox. A verdade é muito mais complicada. E eu encontrei documentos que mostram que você não é a única envolvida nisso. O clima mudou e nenhum dos presentes estava preparado para a revelação que se aproximava. Do que você está falando? O advogado interveio, começando a suar frio. Não havia dúvida de que algo enorme estava prestes a desabrochar. Lucas olhava de um ao outro, confuso e tomado por um vazio. Clara sentiu o chão sob seus pés ameaçar se abrir mais uma vez. O pânico e a tensão emaranhavam-se em um nó ainda maior. Eu descobri que todas as movimentações financeiras estão ligadas a você, Clara. Não apenas como tradutora. Você era uma das pessoas-chave no esquema de Maddox. Roberta completou, a voz trêmula. Você não só participou, você participou das decisões. Tem mais do que você imagina. O silêncio tomado pela sala foi ensurdecedor. Clara levou a mão à boca, os olhos arregalados. Lucas agora estava mais perdido do que nunca.
Mãe, o que você fez? Clara olhou para o filho, o peso da verdade esmagando-a. Cada segundo que passava tornava-se mais difícil respirar. O que tudo isso significava para eles? Maddox sorriu, como se estivesse esperando esse momento. Isso realmente se tornou interessante, ele disse, o olhar cheio de malícia. Desta vez, Clara entendeu que algo muito mais sinistro estava acontecendo. As conexões entre eles eram muito mais complexas do que qualquer um poderia imaginar. E agora, olhando nos olhos de Lucas, Clara percebeu que isso poderia significar o colapso do mundo deles. Os segredos e mentiras os cercavam, e tudo o que construíram estava prestes a desmoronar ainda mais. Mas uma pergunta pairava no ar. Quais seriam as reais consequências dessa revelação catastrófica? Clara sentiu seu mundo desmoronar. As palavras do advogado ecoavam na sua mente, como uma tempestade a descer. Seu verdadeiro pai é Maddox. O ar parecia elétrico, o horror a rodeava. Lucas, paralisado, não conseguia entender. O pequeno universo que construíram juntos agora ruía. Richard estava em choque. Isso não pode ser verdade. Ele gritou, as mãos cerradas, já não sabendo mais em quem confiar. Clara olhou para o filho. A cena estava caótica. A neblina da incerteza encobria tudo. Lucas. Começou, mas suas palavras se perderam em um nó na garganta. O garoto estava em silêncio, os olhos arregalados, como se tentasse assimilar uma verdade que não fazia sentido. É claro que é verdade. Olha as provas! O advogado insistiu, agitando as folhas como uma bandeira de vitória. Clara sentiu o desespero crescendo, ameaçando engolir todos eles. Como você pôde manter isso? Em segredo? Richard perguntou. A dor em sua voz cortou como uma faca. Clara queria gritar, explicar que tinha feito tudo por amor, mas as palavras não vinham. A verdade era uma ferida aberta. Enquanto o advogado falava, os sons da sala abafados por uma tensão crescente. Um estrondo, um barulho vindo da porta. A porta se abriu com força. Um homem alto, vestido com um terno escuro, entrou como um fantasma do passado. Era Maddox, com um olhar penetrante, como se soubesse de tudo. Clara sentiu o peito apertar. Eu já sabia que você estaria aqui, Clara, disse ele, a voz baixa e calculada. E você, Lucas, precisamos conversar. O impacto da presença dele mudou tudo. Richard se virou, incredulidade estampada no rosto, e Lucas apenas olhou para o homem diante dele, confuso e assustado. Por que você está aqui, Clara? Perguntou, a voz trêmula, misturando raiva e medo. Maddox sorriu. Porque o que queremos discutir vai além das suas revelações. Lucas, você não é apenas meu filho. Você é parte de algo muito maior. Clara sentiu um frio na espinha. O que Maddox queria dizer? Parte de algo maior? Lucas repetiu, a voz quebrada. Ele estava perdido. A ideia de ser filho de um homem que ele conhecia apenas como um poderoso empresário o chocava. Não, isso é loucura. Clara se virou para Lucas, tentando acalmá-lo. Nada disso muda quem você é. Você é especial. Apenas escute. Mas o olhar de Lucas estava fixo em Maddox. A fervura na sala aumentava. Esse legado que você menciona, Léo, é mais do que apenas dinheiro. É sobre influência. Maddox continuou, adentrando cada vez mais no espaço que envolvia Lucas. Você foi criado para grandes coisas e eu posso ajudar. Juntos podemos fazer história. Eu não quero nada disso, Lucas gritou, lágrimas brotando. Eu quero ser músico. Eu só quero. O advogado, agora em um canto, assistia o show com satisfação. Ele sabia que a verdade e a dor eram armas poderosas. A música pode ser sua arma, Lucas, Maddox disse, num tom suave, como se estivesse tentando acalentar a ferida aberta. Você tem o poder de mudar o jogo, e eu posso ajudar. Juntos podemos fazer história. Clara sentiu uma onda de pânico. Você não pode envolvê-lo nisso.
Ele não é uma peça do seu tabuleiro. O desespero era palpável. O futuro do filho estava sendo moldado por alguém com quem ela desejava nunca se relacionar. Ela queria proteger Lucas, mas a realidade era tragicamente diferente. Então, no meio dessa confusão, Roberta, a melhor amiga, Clara, irrompeu pela porta. Clara, você não vai acreditar no que eu descobri. A frase ficou no ar. Os olhares se voltaram para ela. A expressão no rosto da amiga mostrava evidente preocupação. O que você descobriu? Clara perguntou aflita. Roberta hesitou, seu olhar se fixando em Maddox. Você não estava sozinha, Clara. Tem mais alguém além do Maddox. A verdade é muito mais complicada. E eu encontrei documentos que mostram que você não é a única envolvida nisso. O clima mudou, e nenhum dos presentes estava preparado para a revelação que se aproximava. Do que você está falando? O advogado interveio, começando a suar frio. Não havia dúvida de que algo enorme estava prestes a desabrochar. Lucas olhava de um ao outro, confuso e tomado por um vazio. Clara sentiu o chão sob seus pés ameaçar-se abrir mais uma vez. O pânico e a tensão emaranhavam-se em um nó ainda maior. Eu descobri que todas as movimentações financeiras estão ligadas a você, Clara. Não apenas como tradutora. Você era uma das pessoas-chave no esquema de Maddox. Roberta completou, a voz trêmula. Você não só participou, você participou das decisões. Tem mais do que você imagina. O silêncio tomado pela sala foi ensurdecedor. Clara levou a mão à boca, os olhos arregalados. Lucas agora estava mais perdido do que nunca. Mãe, o que você fez? Clara olhou para o filho, o peso da verdade esmagando-a. Cada segundo que passava tornava-se mais difícil respirar. O que tudo isso significava para eles? Maddox sorriu, como se estivesse esperando esse momento. Isso realmente se tornou interessante. Ele disse, o olhar cheio de malícia. Desta vez, Clara entendeu que algo muito mais sinistro estava acontecendo. As conexões entre eles eram muito mais complexas do que qualquer um poderia imaginar. E agora, olhando nos olhos de Lucas, Clara percebeu que isso poderia significar o colapso do mundo deles. Os segredos e mentiras o cercavam, e tudo o que construíram estava prestes a desmoronar ainda mais. Mas uma pergunta pairava no ar. Quais seriam as reais consequências dessa revelação catastrófica? Então, subitamente, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta, fazendo todos se virarem. Um grupo de homens de terno, com fisionomia ameaçadora, entrou. Clara reconheceu um deles. Era o segurança de Maddox. Seu coração disparou. Clara, gritou o segurança. O plano mudou. Você está em perigo. Eles descobriram. Uma onda de confusão e pânico tomou conta da sala. Lucas olhou para Clara, incrédulo. Mãe, o que está acontecendo? Richard, paralisado, não sabia mais o que pensar. O que você sabe? Ele repetiu, querendo entender. Mas o segurança cortou o ar com uma expressão grave. O que você e Maddox estavam tramando, isso vai acabar mal. Clara sentiu o chão desabar. O que vocês estão escondendo? Gritou, tentando reunir coragem. No fundo, um receio gelado começava a se formar. As peças se moviam em um tabuleiro que ela não compreendia completamente. Mais segredos estavam prestes a ser revelados, e Clara sabia que a verdade, até então oculta, lançaria uma sombra ainda mais profunda sobre suas vidas. Temos que sair daqui, disse o segurança, seus olhos em alerta. Maddox permaneceu impassível, analisando a situação com um sorriso sombrio. Mas Clara percebeu naquele momento que tudo o que era construído sobre mentiras estava prestes a desmoronar. E logo a sala se encheu de gritos, desespero e a certeza de que a próxima jogada poderia mudar tudo, para sempre. Clara sentiu seu mundo desmoronar. As palavras do advogado ecoavam na sua mente, como uma tempestade a descer. Seu verdadeiro pai é Maddox.
O ar parecia elétrico. O horror a rodeava. Lucas, paralisado, não conseguia entender. O pequeno universo que construíram juntos agora ruía. Richard estava em choque. Isso não pode ser verdade. Ele gritou, as mãos cerradas, já não sabendo mais em quem confiar. Clara olhou para o filho. A cena estava caótica. A neblina da incerteza encobria tudo. Lucas, começou, mas suas palavras se perderam em um nó na garganta. O garoto estava em silêncio, os olhos arregalados, como se tentasse assimilar uma verdade que não fazia sentido. É claro que é verdade. Olha as provas, o advogado insistiu, agitando as folhas como uma bandeira de vitória. Clara sentiu o desespero crescendo, ameaçando engolir todos eles. Como? Você pôde manter isso em segredo? Richard perguntou. A dor em sua voz cortou como uma faca. Clara queria gritar, explicar que tinha feito tudo por amor, mas as palavras não vinham. A verdade era uma ferida aberta. Enquanto o advogado falava, os sons da sala abafados por uma tensão crescente, um estrondo, um barulho vindo da porta. A porta se abriu com força. Um homem alto, vestido com um terno escuro, entrou como um fantasma do passado. Era Maddox, com um olhar penetrante, como se soubesse de tudo. Clara sentiu o peito apertar. Eu já sabia que você estaria aqui, Clara, disse ele, a voz baixa e calculada. E você, Lucas? Precisamos conversar. O impacto da presença dele mudou tudo. Richard se virou, incredulidade estampada no rosto, e Lucas apenas olhou para o homem diante dele, confuso e assustado. Por quê? Você está aqui? Clara perguntou, a voz trêmula, misturando raiva e medo. Maddox sorriu. Porque o que queremos discutir vai além das suas revelações. Lucas, você não é apenas meu filho. Você é parte de algo muito maior. Clara sentiu um frio na espinha. O que Maddox queria dizer? Parte de algo maior? Lucas repetiu, a voz quebrada. Ele estava perdido. A ideia de ser filho de um homem que ele conhecia apenas como um poderoso empresário o chocava. Não, isso é loucura. Clara se virou para Lucas, tentando acalmá-lo. Nada disso muda quem você é. Você é especial. Apenas escute. Mas o olhar de Lucas estava fixo em Maddox. A fervura na sala aumentava. Esse legado que você menciona, Léo, é mais do que apenas dinheiro. É sobre influência. Maddox continuou, adentrando cada vez mais no espaço que envolvia Lucas. Você foi criado para grandes coisas, e eu posso ajudar. Juntos, podemos fazer história. Eu não quero nada disso, Lucas gritou, lágrimas brotando. Eu quero ser músico. Eu só quero. O advogado, agora em um canto, assistia ao show com satisfação. Ele sabia que a verdade e a dor eram armas poderosas. A música pode ser sua arma, Lucas, Maddox disse, num tom suave, como se estivesse tentando acalentar a ferida aberta. Você tem o poder de mudar o jogo, e eu posso ajudar. Juntos, podemos fazer história. Clara sentiu uma onda de pânico. Você não pode envolvê-lo nisso. Ele não é uma peça do seu tabuleiro. O desespero era palpável. O futuro do filho estava sendo moldado por alguém com quem ela desejava nunca se relacionar. Ela queria proteger Lucas, mas a realidade era trágica. A melhor amiga de Clara irrompe pela porta. Clara, você não vai acreditar no que eu descobri. A frase ficou no ar. Os olhares se voltaram para ela. A expressão no rosto da amiga mostrava evidente preocupação. O que você descobriu? Clara perguntou aflita. Roberta hesitou, seu olhar se fixando em Maddox. Você não estava sozinha, Clara. Tem mais alguém além do Maddox. A verdade é muito mais complicada. E eu encontrei documentos que mostram que você não é a única envolvida nisso. O clima mudou e nenhum dos presentes estava preparado para a revelação que se aproximava. Do que você está falando? O advogado interveio, começando a suar frio. Não havia dúvida de que algo enorme estava prestes a desabrochar. Lucas olhava de um ao outro, confuso e tomado por um vazio.
Clara sentiu o chão sob seus pés ameaçar se abrir mais uma vez. O pânico e a tensão emaranhavam-se em um nó ainda maior. Eu descobri que todas as movimentações financeiras estão ligadas a você, Clara. Não apenas como tradutora. Você era uma das pessoas-chave no esquema de Maddox. Roberta completou, a voz trêmula. Você não só participou. Você participou das decisões. Tem mais do que você imagina. O silêncio tomado pela sala foi ensurdecedor. Clara levou a mão à boca, os olhos arregalados. Lucas agora estava mais perdido do que nunca. Mãe, o que você fez? Clara olhou para o filho, o peso da verdade esmagando-a. Cada segundo que passava tornava-se mais difícil respirar. O que tudo isso significava para eles? Maddox sorriu, como se estivesse esperando esse momento. Isso realmente se tornou interessante, ele disse, o olhar cheio de malícia. Desta vez Clara entendeu que algo muito mais sinistro estava acontecendo. As conexões entre eles eram muito mais complexas do que qualquer um poderia imaginar. E agora, olhando nos olhos de Lucas, Clara percebeu que isso poderia significar o colapso do mundo deles. Os segredos e mentiras os cercavam, e tudo o que construíram estava prestes a desmoronar ainda mais. Mas uma pergunta pairava no ar. Quais seriam as reais consequências dessa revelação catastrófica? Então, subitamente, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta, fazendo todos se virarem. Um grupo de homens de terno, com fisionomia ameaçadora, entrou. Clara reconheceu um deles. Era o segurança de Maddox. Seu coração disparou. Clara, gritou o segurança. O plano mudou. Você está em perigo. Eles descobriram. Uma onda de confusão e pânico tomou conta da sala. Lucas olhou para Clara, incrédulo. Mãe, o que está acontecendo? Richard, paralisado, não sabia mais o que pensar. O que você sabe? Ele repetiu, querendo entender. Mas o segurança cortou o ar com uma expressão grave. O que você e Maddox estavam tramando? Isso vai acabar mal. Clara sentiu o chão desabar. O que vocês estão escondendo? Gritou, tentando reunir coragem. No fundo, um receio gelado começava a se formar. As peças se moviam em um tabuleiro que ela não compreendia completamente. Mais segredos estavam prestes a ser revelados, e Clara sabia que a verdade, até então oculta, lançaria uma sombra ainda mais profunda sobre suas vidas. Temos que sair daqui, disse o segurança, seus olhos em alerta. Maddox permaneceu impassível, analisando a situação com um sorriso sombrio. Mas Clara percebeu, naquele momento, que tudo o que era construído sobre mentiras estava prestes a desmoronar. E logo a sala se encheu de gritos, desespero e a certeza de que a próxima jogada poderia mudar tudo para sempre. Mas antes que alguém pudesse se mover, as luzes começaram a piscar. O ambiente foi preenchido por um silêncio mortal. A eletricidade cortou e, em um instante, tudo ficou escuro. O pânico tomou conta e gritos ecoaram na escuridão. Clara tentou encontrar Lucas, mas não conseguia enxergar nada. Lucas, ela chamou, a voz ecoando, mas nenhuma resposta veio. Quando a luz finalmente voltou, um grito estridente cortou o ar. Clara se virou para ver Lucas caindo em direção a um corpo no chão. O coração de Clara parou. Era Maddox, com um ferimento sangrando em seu peito. Ele foi assassinado? Aquilo parecia surreal. A sala estava em alvoroço. Lucas estava paralisado, com os olhos fixos no corpo, e Richard se afastou, atordoado. A confusão tomou conta. Os murmúrios se tornaram gritos. E quando Clara olhou novamente para o segurança, ele não estava mais com a expressão decidida. Em vez disso, um sorriso criminoso surgia em seu rosto. Agora as coisas vão ficar muito mais interessantes. Ele girou e saiu em direção à porta, como se estivesse cumprindo uma missão. O medo tomou conta de Clara. O que aquilo significava? O que estava prestes a acontecer? Todos aqueles segredos e mentiras agora estavam explodindo. E a verdade? Ela estava mais distante do que nunca. Clara sentiu seu mundo desmoronar.
As luzes piscavam, um caos se formava. O corpo de Maddox no chão parecia irreal, um pesadelo que se tornara realidade. O segurança estava com um sorriso, quase excitado, como se tudo estivesse em seu plano. A sala estava em frenesi. Homens e mulheres se movimentavam, gritos ecoavam. Lucas, paralisado, olhava para o pai que estava imóvel na porta. O coração de Clara pulsava descontrolado. Lucas, venha comigo! Ela estendeu a mão, mas ele não se mexia. Ele não é seu pai, Lucas. É um monstro. Richard gritou, se afastando um passo do corpo caído. Clara olhou para o ex-marido. Suas palavras eram veneno. Mas naquele momento tudo parecia confuso demais para ser verdade. Ela queria gritar, mas as palavras não saíam. A tensão era palpável. De repente um grito rasgou a multidão. Ele não está morto. Uma mulher, com expressão desesperada, empurrou os homens do terno e caiu ao lado de Maddox. Não, 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 ela balbuciava, seus olhos se fixando no corpo. Clara a reconheceu. Era Anna, a assistente de Maddox, sempre perto, sempre sorridente. Mas agora seu rosto estava pálido. As lágrimas escorriam. O que está acontecendo, Clara? Anna olhou para Clara, um pedido silencioso por respostas. Antes que Clara pudesse responder, um homem de terno alto com uma cicatriz na bochecha empurrou Anna para o lado. Ele não pode morrer. Ninguém pode saber disso. Seus olhos eram frios e sua voz cortante. A situação parecia uma cena de um filme, surreal. Tudo desmoronava. Anna gritou, depois de tudo que você fez, como pode se importar agora? Clara sentiu um nó na garganta. A ideia de algo macabro à espreita. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de uma maneira caótica. Maddox não era apenas um homem de negócios. Ele era a conexão de tudo. Calma todos. O segurança, que estava lá antes, agora estava com uma expressão de preocupação genuína. Precisamos sair. Estamos em perigo. Vocês não entendem. Ele não parecia mais estar no controle. Clara olhou para Lucas. O garoto parecia um espectro, desfeito, incapaz de processar a realidade diante dele. Lucas! Clara gritou. Porém ele a ignorou. Ele estava focado em algo atrás da multidão. Ele se moveu como se tivesse o objetivo e, sem pensar, seguiu em frente, enquanto a sala se tornava um mar de vozes e gritos. O que ele está fazendo? Richard sussurrou, como se lembrasse subitamente de seu filho. No meio do caos, Lucas chegou perto de Maddox. Ele se ajoelhou e, ao tocar o corpo, algo surpreendente ocorreu. As luzes da sala piscaram de novo e Maddox deu uma rápida olhada. Não era um corpo inerte. Clara ficou paralisada. Ele estava respirando. Maddox abriu os olhos lentamente, como se despertasse de um sono profundo. A sala ficou em silêncio absoluto. Maddox. A mulher aproximou-se novamente, sua voz agora cheia de desespero. Você precisa. Você não pode. O que está acontecendo? Mas antes que ela pudesse terminar, Maddox sentou, ainda fraco, mas com um sorriso enigmático. Você não tem ideia do que isso realmente significa, não é? Sua voz saiu arrastada. Clara estremeceu. Como é possível? Você estava ferido? Mesmo sem entender, o instinto a alertava sobre o que estava por vir. O olhar de Maddox fixou-se em Lucas. Você, meu filho, é mais especial do que imagina. A sala respirava em uníssono, e o silêncio era apenas quebrado pelo sussurro do medo. Não, isso não pode ser! Richard gritou, enquanto Clara sentiu terror preencher seu peito. A realidade estava mudando, suas convicções se desfazendo. Lucas tinha um legado? Mas como? Antes que pudesse articular uma questão, a porta por onde o segurança havia entrado se abriu mais uma vez. E um grupo a mais, desta vez com armas expostas. É hora de acertar contas, Maddox. Um homem, mais velho e com um olhar determinado, avançou. A tensão quente enchia a sala novamente. Controlamos tudo isso. Você se esqueceu do seu lugar. A confusão aumentou. O que Maddox realmente havia feito? O que queriam dele? Lucas, fique atrás de mim! Clara gritou,
tentando proteger seu filho. Mas Lucas estava paralisado, chocando-se com a revelação, e a atmosfera estava cheia de perguntas perigosas e revelações ainda mais sombrias. E agora, com tantos segredos sendo revelados e novas ameaças surgindo, Clara percebeu que a luta apenas estava começando. Muitas verdades ainda estavam ocultas. Agora as consequências se espalharam, desenrolando-se diante deles, como um labirinto sem saída. E a pergunta crescia na mente de todos: quem realmente era Maddox? E que papel todos desempenhavam nesse jogo mortal? Clara sentiu seu mundo desmoronar. As luzes piscavam. Um caos se formava. O corpo de Maddox no chão parecia irreal. Um pesadelo que se tornara realidade. O segurança estava com um sorriso, quase excitado, como se tudo estivesse em seu plano. A sala estava em frenesi. Homens e mulheres se movimentavam. Gritos ecoavam. Lucas, paralisado, olhava para o pai que estava imóvel na porta. O coração de Clara pulsava descontrolado. Lucas, venha comigo! Ela estendeu a mão, mas ele não se mexia. Ele não é seu pai, Lucas. É um monstro. Richard gritou, se afastando um passo do corpo caído. Clara olhou para o ex-marido. Suas palavras eram veneno, mas naquele momento tudo parecia confuso demais para ser verdade. Ela queria gritar, mas as palavras não saíam. A tensão era palpável. De repente, um grito rasgou a multidão. Ele não está morto. Uma mulher, com expressão desesperada, empurrou os homens do terno. Caiu ao lado de Maddox. Não, não, não! Ela balbuciava, seus olhos se fixando no corpo. Clara a reconheceu. Era Ana, a assistente de Maddox, sempre perto, sempre sorridente. Mas agora seu rosto estava pálido, as lágrimas escorriam. O que está acontecendo, Clara? Ana olhou para Clara, um pedido silencioso por respostas. Antes que Clara pudesse responder, um homem de terno, alto, com uma cicatriz na bochecha, empurrou Ana para o lado. Ele não pode morrer, ninguém pode saber disso. Seus olhos eram frios, e sua voz cortante. A situação parecia uma cena de um filme, surreal. Tudo desmoronava. Ana gritou, depois de tudo que você fez, como pode se importar agora? Clara sentiu um nó na garganta, a ideia de algo macabro à espreita. O olhar de Maddox fixou-se em Lucas. Você, meu filho, é mais especial do que imagina. Havia um brilho nas palavras dele que cortava a confusão com algo semelhante à esperança. Mas o que ele significava com isso? Não, isso não pode ser. Richard gritou, enquanto Clara sentia a tensão na sala aumentar. Isso é uma mentira! Os rostos mudaram, um pânico crescente contagiou o ar. Um murmúrio corria entre as pessoas. Com um soco na mesa, o homem cicatrizado falou. Eu sei quem você é, Clara. Você não pode se esconder da sua história. A sala ficou em silêncio. O olhar de todos estava agora fixo nela. O passado estava se erguendo como uma sombra e Clara sentiu o suor escorrendo pela nuca. O que ele sabia? Que segredos estavam prestes a ser revelados? Oi? Clara conseguiu balbuciar, porém sua voz soava distante. Era como se tudo estivesse se movendo em câmera lenta. O segurança, já nervoso, começou a se retirar, seguindo as direções do homem de cicatriz. Precisamos ir. Essa sala não é segura. Antes que pudesse processar tudo, Maddox, ainda no chão, olhou diretamente nos olhos de Lucas, que se aproximava timidamente. Você tem que saber, filho. Há uma razão para você ter o que tem. E antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor irrompeu, e a porta se arrebentou. Um grupo de homens armados entrou e imediatamente havia gritos e empurrões. Maddox, vamos! Um deles gritou. Clara ficou paralisada. O que era tudo isso? Eles pareciam ser parte de uma força maior, e a tensão na sala disparou para níveis insustentáveis. Sem aviso, Maddox se ergueu, um sorriso cansado nos lábios. Ele não parecia ferido.
Clara se arqueou, confusa. O que você fez? Sussurrou. O segurança olhou diretamente para frente, e a revolta se agigantou no ar. É agora ou nunca. Ele se lançou em direção aos homens armados e o caos começou. Lucas, ainda paralisado, se virou para a mãe, seus olhos cheios de desespero. Mas antes que ela pudesse dizer algo, um tiro ecoou, e tudo foi para o chão. O tempo parou. Clara sentiu o corpo de Lucas desabar ao seu lado. O coração dela parou, e a realidade foi destruída por um único momento. Ele não se movia. Não! Lucas! Ela gritou, se atirando para o lado dele. Quando a poeira assentou, Clara viu o rosto de Lucas branco, lágrimas inundando seus olhos. Mãe, eu não quero isso. Ele se arrastou, mas a pressão caía como um peso sobre eles. E quando Maddox começou a falar, tudo mudou. Vocês não entendem. É por isso que eu fiz isso, disse Maddox, olhando para cada um, com um olhar inscrito de dor e alívio. Eu fiz isso para protegê-los. Proteger de quê? Gritou Richard. E naqueles momentos, as peças do quebra-cabeça começaram a se alinhar. Maddox se virou mais uma vez. Sua voz crescia em intensidade. Porque eu não sou quem vocês pensam que sou. Do que vocês têm medo é de mim. E ali, naquele instante, Clara percebeu que o que parecia um plano de proteção se transformara em um jogo muito maior do que imaginavam. Maddox não era apenas um empresário. Ele era a chave de um segredo que poderia destruir tudo. E enquanto ela olhava para Lucas, a verdade devastadora a envolveu. Quem seriam realmente eles? O que estava prestes a ser revelado mudaria para sempre o que entendiam um sobre o outro. A sala estava à beira de uma nova erupção. O futuro de todos estava em risco. E a única coisa que podiam fazer era se agarrar à esperança desesperada de que iriam descobrir a verdade antes que tudo se transformasse em um colapso absoluto. No fundo, Clara sabia que a situação dela não era a única que estava prestes a desmoronar. Clara sentiu seu mundo desmoronar. As luzes da sala pulsavam, e o desespero era palpável. Maddox estava ali, respirando, e cada olhar em sua direção se tornava uma batalha entre a incredulidade e o pânico. O que você quer dizer com isso? Clara ousou perguntar, a voz quase perdida em meio ao caos que se instalava. Lucas a fixava com olhos arregalados, incapaz de processar a realidade. É mais do que você pensa. Maddox começou, mas uma nova voz interrompeu. Vá logo, Maddox. Não estamos aqui para jogos. O homem cicatrizado avançou. Seus olhos como pedras. Se você não agir agora, vai perder tudo de novo. A tensão nos rostos ao redor aumentava a cada batida do coração. Clara sentiu o suor escorrendo pela nuca. O que Maddox estava escondendo? Mas antes que pudesse digerir as palavras, algo ressoou. Um barulho vindo da porta, um estrondo metálico seguido de gritos distantes. Todo mundo se virou ao mesmo tempo, e nesse momento a porta se abriu com um impacto brutal, revelando uma figura alta e imponente. Um homem com um casaco longo e uma expressão sombria. Ele segurava um dispositivo brilhante em uma das mãos, e um sorriso frio se formou em seu rosto. Precisamos finalizar isso, declarou ele. Seu tom desdenhoso reverberava na sala. Clara se encolheu, um pressentimento a atingindo como um golpe. Quem era aquele homem? Lucas, fique perto de mim, ela gritou. Mas o garoto parecia paralisado, os olhos fixos na nova figura. Ele era uma sombra da verdade que Clara já começava a compreender. O que você quer? Maddox indagou, agora com uma voz mais firme, como se finalmente tivesse recuperado um pouco de seu controle. Faz tempo que você não é da nossa confiança, respondeu o homem, com um brilho ameaçador nos olhos. Mas você não me escuta. Então será melhor você entender isso direito. Lucas, ainda em estado de choque, deu um passo à frente. Quem é você?
Ele questionou, suas palavras traindo a confusão que dominava sua mente. O homem sorriu, mas a expressão era de um predador satisfeito. Seu passado está prestes a se revelar. Você precisa saber quem realmente é. Nesse instante, uma luz intensa iluminou o espaço, e o homem apertou um botão em seu dispositivo. Clara sentiu seu coração parar. As paredes da sala começaram a se desvanecer, como se onipresentes sombras se dissolvessem em um turbilhão de cores. E como um filme projetado, imagens começaram a dançar ao redor deles. Ela viu cenas de uma vida que não reconhecia, documentos, reuniões secretas, e lá estava ela, Clara, em cada um deles, com um semblante diferente. Em uma, ela estava ao lado de Maddox, parecendo cúmplice. E então, tudo ficou claro. Não eram apenas trapaças e negócios, mas algo muito mais profundo. Algo que ligava todos eles de uma maneira inimaginável. Maddox olhou como se tivesse sido atingido por uma onda de eletricidade. Você não pode fazer isso, gritou, seu controle escorregando entre os dedos. As imagens continuavam, revelando uma conexão que Clara não podia ignorar. O homem com o dispositivo ergueu uma sobrancelha, satisfeito com o desespero crescendo na sala. Vou mostrar a verdade, a história que você nunca lembrará. E então, uma imagem final surgiu. Clara viu um bebê, envolto em um cobertor, e ao fundo, uma mulher parecida com ela. Seu coração disparou. O que é isso? Ela sussurrou, a voz cheia de terror. A conexão tornava-se uma revelação chocante. Você era parte de um experimento, algo que quisemos esquecer, ele disse, agora olhando para Lucas. E seu pai, você não imagina quem ele realmente é. Os olhos de Lucas se enriqueceram de dor e confusão. As luzes começaram a escurecer de novo, e o caos se consolidava. Clara percebeu que a verdade sobre eles estava longe de ser revelada, e as consequências daquele momento eram mais devastadoras do que qualquer um poderia prever. Você está dizendo que eu sou um experimento? Lucas murmurou. Ah, voz trêmula. Clara se virou para ele, tentando enxergar algo familiar em seu olhar, mas ao invés disso, ela viu um abismo de incertezas. O homem sorriu de forma gélida. Agora você e sua mãe realmente precisam entender o que significa esse legado. Ele parou, a expressão se intensificando. Vamos revelar seu verdadeiro poder, ou todos podem acabar perdendo tudo. E então, à medida que as luzes dançavam e as sombras pairavam, Clara percebeu que seu mundo estava prestes a mudar de maneira que nunca imaginara. O que estava enterrado no passado ressurgiria, e o que eles sempre pensaram que sabiam sobre si mesmos poderia se desfazer diante de seus olhos. Quais verdades ainda os aguardavam? Clara olhava para o homem com o dispositivo, seu coração disparando. As imagens que ele havia mostrado ainda dançavam em sua mente. O que você quer dizer com legado? A dúvida e o medo se entrelaçavam, fazendo sua voz tremer. Lucas à sua frente parecia um espectro, a confusão dominando seu olhar. Você não compreende? Todos nós estamos conectados. Seus dons especiais estão prestes a se revelar. O homem cicatrizado falou, sua voz carregada de uma certeza fria. E enquanto a tensão aumentava, Clara olhou para Maddox em busca de respostas. Mas ele tinha o olhar fixo no chão, como se estivesse lutando contra seu próprio passado emergente. Maddox, o que você fez? Clara não conseguia desvincular aqueles rostos das imagens que via. Cada uma carregava uma peça do quebra-cabeça que formava sua vida. Por que isso não foi mencionado? Por que não me contou? A revolta queimava no fundo da garganta, mas a dor era mais poderosa. As consequências disso podem acabar com todos nós. Ana, gritou, sua voz trêmula agora. A sala se tornara uma arena de desespero e gritos apagados, como se o peso do momento esmagasse suas esperanças.
Mas, de repente, uma pausa. O homem do dispositivo olhou diretamente para Lucas. Você, garoto, apoiaria sua mãe ou seguiria o caminho de Maddox? A escolha é sua. A frase reverberou e tudo parou. Clara segurou a respiração, o olhar do filho passando rapidamente entre ela e aquele homem. Lucas finalmente se moveu. Eu quero entender. Sua voz tremeu, mas havia determinação. Não posso ficar preso em algo que não compreendo. A presença dele entre eles era um raio de esperança em meio ao caos. Maddox levantou a cabeça, o olhar fixo em Lucas. É isso. Você precisa saber a verdade. Somos mais fortes juntos. Não, ninguém aqui é forte. O homem com o dispositivo protestou. Vocês não têm ideia do que enfrentam. Uma guerra de mentiras, de graus escondidos. Ele apertou um botão e uma tela apareceu, mostrando rostos familiares, documentos, e então uma imagem de Lucas, quando ainda era apenas um bebê. Clara sentiu um frio na espinha. Não era o que esperava. Esse jogo se tornara mortal e pessoal. O passado estava se revelando como uma sombra, ameaçando consumir tudo o que amava. Lucas, não escute este homem. Ele está tentando manipular você. A tensão crescia. O segurança, percebendo o desespero, gritou: Precisamos sair, agora! E então, em meio ao aumento do pânico, um grupo de homens armados entrou na sala, a atmosfera carregada de violência iminente. Protejam o garoto, alguém gritou, ecoando como um lamento. Clashes explodiram. Clara viu Maddox se colocar à frente de Lucas, determinado. Não deixarei que o machuquem. Todos vocês. Eu serei a chave para tudo. O homem do dispositivo bradou, sua confiança desafiadora. E se não me ouvirem, as consequências serão terríveis. Apanhada em um misto de medo e esperança, Clara gritou: Lucas, escolha o que você acredita. Nós somos um. Nós podemos lutar. E a sala tornou-se um campo de batalha. Sombras dançavam e gritos ecoavam. As vidas de todos estavam em risco, mas naquele momento, Clara soube que, independentemente do resultado, ela havia feito a coisa certa ao lutar pela verdade. Mas quando a poeira finalmente assentou, o que ficaria para trás? Lucas virou-se, seu olhar revelando não apenas medo, mas uma faísca de coragem. Eu escolho ser livre, dizia ele. A frase reverberou como um novo começo, e assim, ao som do caos e da incerteza, uma nova era surgia. O futuro ainda era um mistério, mas Clara tinha a certeza de que juntos eles enfrentariam qualquer tempestade. Antes de tudo se calar, Clara gritou: Mantenham-se unidos! E a sala, agora uma tapeçaria de verdades e promessas, ofuscou-se em um brilho. O olhar de Lucas encontrou o dela, e juntos eles se prepararam para o que estava por vir. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos nesta jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final extraordinário. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Obrigado por estar aqui.